Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. É uma alegria estar com você aqui nesta manhã de terça-feira, dia 17 de setembro. Que o Senhor te abençoe ricamente em nome de Jesus. Abençoe toda a tua casa também. E eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso de número 13. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, Pai. Peço, Pai, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pedimos, Pai, a sabedoria do Teu Espírito, a compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler, então, o texto hoje a partir do versículo 13 do capítulo 1, desta carta que foi enviada à igreja em Colosso. Nós vamos falar um pouco sobre essa obra de Cristo nas nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou a mim e a você, que Ele entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz, no meu e no teu lugar, nos reconciliando com Ele. Ele veio até nós para nos reconciliar com Ele. Coisa tremenda, que amor extraordinário esse do Pai. Eu quero então ler com você aqui no versículo 13 que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nesse versículo 13 nós já vemos que o Senhor fala desse resgate, porque Ele nos resgatou. Ele nos resgatou do império das trevas. Todo império comparado a um reino, ele tem o seu rei. Então o império das trevas tem um rei. O império do seu Filho, o império da luz, o império de Jesus Cristo, ou Filho do seu amor, como está aqui, tem um outro rei. Então cada reino tem as suas leis, cada reino tem os seus princípios, e aqueles que seguem as leis do reino das trevas pertencem a esse reino. Amém? Aquele que segue as leis do reino da luz pertence a esse outro reino. Então, conforme as leis e os princípios que eu vivo, que eu sigo, eu então faço parte ou de um reino ou de outro reino. Por isso que não dá para ter um pé aqui e outro lá. Ou eu sou cidadão de um reino ou eu sou cidadão de outro reino. Mas o mais importante aqui é que Paulo fala para aquela igreja que não conhecia Paulo pessoalmente ainda. Diz a eles que eles foram resgatados deste império das trevas, onde o rei ali é o diabo, o rei ali é Satanás. E ele continua dizendo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, quando nós lemos aqui a redenção, a remissão dos pecados, ele está falando do pagamento o pagamento feito para resgatar um escravo, o pagamento pelo preço para libertar um escravo. É isso que foi feito. Jesus pagou o preço para nos libertar porque nós éramos escravos de Satanás, escravos desse reino das trevas. Veja a diferença profunda. No reino das trevas, nós somos escravos. No reino da luz, nós somos filhos. Amém? Você prefere ser escravo ou você prefere ser filho? Amém? Então, o engano de Satanás é esse, de achar que o contrário, que nós somos livres no reino das trevas e somos escravos no reino da luz, sendo que a verdade é o contrário. Nós somos escravos no reino das trevas e somos livres no reino da luz, porque no reino da luz nós somos tratados como filhos e não como escravos. Amém? Versículo de número 15. Este é a imagem do Deus invisível. A imagem é a semelhança. Então Jesus Cristo é a imagem, a semelhança do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito aqui, ele traz nos lembra do direito que o primogênito tinha na casa. Ele herdava a herança do pai. Ele era aquele que tinha prioridade, aquele que dava continuidade à própria fé, né, da família. Ele tinha essa responsabilidade como um sacerdote. Então aqui diz que ele é o primogênito de toda a criação. E como primogênito, a primogenitura fala que ele tem a alta posição.
Então Jesus tem a mais alta posição, ainda que todos nós sejamos filhos, sejamos irmãos. A palavra de Deus é muito clara, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem a mais alta posição, e essa mais alta posição, ela também fala das coisas espirituais, isso no versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, esse versículo 16 mostra que Jesus, como primogênito, como aquele que tem a mais alta posição, filho, o primogênito, filho de Deus, ele governa sobre todas as coisas. E aqui nós podemos até falar, ele governa sobre toda a hierarquia espiritual, e nesse texto ele não fala somente dos anjos do Senhor, de Deus, mas também fala de todos os anjos, tanto do reino das trevas quanto do reino da luz. Ele governa sobre tudo, ele reina sobre tudo, ainda que o reino das trevas seja outro reino, outros princípios, outras leis, eles se submetem, eles têm que se submeter à autoridade de Jesus. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus vai até o Gadareno, e quando ele chega naquele lugar, ele desembarca ali, vem daqueles túmulos um homem possesso de uma legião de demônios. E ele diz, viesse nos atormentar antes da hora, porque Jesus ele tem autoridade no mundo espiritual sobre tudo e sobre todos. Então, o versículo 16, aí uma coisa importante, por que Paulo está falando sobre isso nesse texto? Porque como nós vimos que havia aqueles falsos mestres, e ali havia o que nós chamamos ontem de gnosticismo, esses falsos mestres ensinavam que Jesus era um anjo. Amém? Que Jesus era um anjo, nada mais do que isso. O que alguns ainda ensinam hoje, outros ensinam, hoje ainda existem aqueles que dizem que Jesus era um anjo, que dizem que Jesus era só um profeta. Não, ele não era profeta. Ele era Deus que se fez homem e veio aqui para morrer na cruz e ressuscitar para que eu e você tenhamos vida. Para todo aquele que crê nele, coloca sua fé em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, converte os seus caminhos, seguindo a palavra de Deus, porque a conversão fala de seguir agora a palavra de Deus, e a palavra de Deus nada mais é do que os princípios, a lei desse reino da luz, diferente dos princípios e leis desse mundo. Versículo de número 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus sustenta tudo pelo seu poder. Tudo que nós vemos, tudo que existe é sustentado, a vida é sustentada pelo poder de Jesus. É isso que a palavra de Deus diz aqui. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter para todas as coisas ter a primazia. Isso aqui no versículo 19, então nós vemos que Jesus Cristo, ele é o corpo, a cabeça do corpo que é a igreja. E Paulo usa a igreja, para a igreja, essa figura de corpo, onde a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo sobre a terra, e o cabeça deste corpo é o próprio Jesus, porque é a cabeça que deve comandar e dirigir todas as coisas. É dali que partem as ordens, é dali que parte a direção, é dali que parte todos os comandos para o corpo. Então Jesus é essa cabeça, amém? Então ele é o princípio, ele é a fonte de todas as coisas. Amados, a fonte da igreja é Jesus Cristo. A fonte de cada cristão é Jesus Cristo. Ele é o primogênito, porque ele é o primeiro que ressuscitou. E nós seguiremos e também seremos como ele, em nome de Jesus, diz a palavra. Versículo de número 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, então, que nós sempre falamos aqui, ele então reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Foram reconciliadas por meio de Cristo, pela sua obra na cruz. Nós não somos mais inimigos de Deus, ou seja, aqueles que creem não são mais inimigos de Deus,
porque eles foram reconciliados pela obra de Cristo na cruz. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, olha exatamente o que nós estamos falando, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Por que antes nós éramos inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas? Porque nós nascemos debaixo desse reino das trevas, onde os princípios e a lei deste reino das trevas é oposto aos princípios e leis do reino de Deus. Amém? E aquilo que eu pratico indica de que reino eu sou. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amados, então, o que ele está dizendo aqui nesse texto? Ele está falando sobre a reconciliação, que nós somos totalmente reconciliados com Deus, amém? Pela morte de Cristo. Todo aquele que crê reconciliado com Deus, porque a morte substitutiva, que é isso que nós lemos aqui no versículo 22, pela sua morte, pelo seu corpo, né? Ele reconciliou no corpo da sua carne, significa que ele nos substituiu na cruz. Nós estávamos completamente afastados de Deus, mas a sua morte nos reconciliou com ele. Aqueles que creem, claro, antes nós estávamos afastados, mas agora quando nós nos unimos a Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, amém? Temos a figura do batismo, por exemplo. Quando nós cremos então em Jesus Cristo, logo depois nós passamos por por este sacramento que é o batismo, que é uma declaração pública que nós morremos para nós mesmos e agora estamos vivendo para Cristo. Então agora nós somos, escute isso, isso é muito importante, nós somos considerados diante de Deus santos, tão santos quanto Jesus. Nós somos também considerados inculpáveis e irrepreensíveis. Mas aí no versículo 23, quando você pensa, será, pastor? Mas olha o que diz no versículo 23, que nós somos santos, tanto quanto Cristo é, porque Deus olha para nós por meio da obra de Cristo. Nós somos inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Quando nós permanecemos na fé, alicerçados e firmados, ou seja, fundamentados, firmes na fé, sem vacilar. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Por quê? Não indo atrás de outras doutrinas, de heresias, de outras conversas, que era o que estava acontecendo naquele tempo, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Até aqui, nós continuamos amanhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude para, como nós lemos aqui no final desse texto, nós possamos permanecer sempre na fé, firmes e alicerçados, não nos afastando da esperança do Evangelho, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por Ti, clamamos pela Tua presença, ajuda-nos, Senhor. Pedimos pela Tua graça sobre cada um de nós, Tua misericórdia, o Teu favor. Sabemos que nós não merecemos nada, mas nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Evangelho das Boas Novas, nós cremos na obra de Cristo na cruz que nos reconciliou com o Senhor e nós entregamos tudo para Ti em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de paz, com a proteção dos seus anjos, em nome de Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia, Deus te abençoe, um forte abraço para todos.